Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu? E assim, Paulo diz, a fé vem pela pregação, porque se diz e se pergunta, quem creu na nossa pregação? É porque a fé deve vir pela pregação. E a pregação é a palavra de Cristo, é o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo precisa ser anunciado. É uma dedução absolutamente óbvia. Aí Paulo entra naquilo que ele diz que seria óbvio concluir e diz, mas perguntou, porventura não ouviram? Essa questão persiste de que eles só ouvirão se alguns forem lá, falarem a língua deles, interpretarem para eles. Esse é o único caminho de Deus. Jesus é o único caminho de Deus, mas o único caminho de Deus no mundo é a pregação de quem der na veneta de pregar. Se pessoas não enlouquecerem e saírem por aí pregando não o que eles gostam, mas o genuíno e verdadeiro evangelho, então Deus fica sem alternativa no mundo? Deus fica sem alternativa na terra? É a pergunta que Paulo está fazendo quando ele diz, mas pergunto, porventura não ouviram? A resposta dele é sim. Todo mundo ouviu, por certo ouviram. Não apenas os judeus. Mas olha o que o Salmo 19 diz, e é um salmo que fala da natureza, de que a natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala de sabedoria, outro dia, uma noite ensina conhecimento a outra noite. E assim, esse conhecimento de Deus, esse sussurro de Deus, essa voz de Deus, vai agindo no tempo, vai agindo na existência, vai agindo na dor, vai agindo no sofrimento, vai agindo no nascimento, vai agindo na compreensão súbita, vai agindo em sonhos, vai agindo em exemplos, vai agindo nos impensáveis da existência, que são todos comunicação e palavra de Deus, porque Deus não está preso apenas aos códigos linguísticos, nem à boa vontade de ninguém que queira ajudá-lo indo pregar o Evangelho. Ele quer que eu vá e pregue em todo mundo, mas porque eu amo a Ele. E Ele disse, então, cuida dos meus cordeirinhos por amor. Vai e acolhe. Ser um bom pastor na vida. Qualquer um que queira ser, pode ser. Então, o argumento do encurralamento de Deus na boa vontade humana está derrubado. A boa vontade humana é um privilégio humano, não é uma limitação divina. Deus fala por todos os meios, de todos os modos, e o Espírito Santo está livre, trabalhando de maneira inconcebível, falando em todas as línguas, usando todos os meios, modos e circunstâncias, e usando todas as formas de verdadeira sabedoria da terra para se comunicar com todos os homens. E usando todos os fenômenos da existência humana para falar com todos os homens. É o que Paulo está dizendo quando usa o Salmo 19, que é um salmo de natureza e criação,
para concluir com ele e dizer sim, por certo ouviram, porque está escrito: por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Ele fala, ele fala. Pergunto eu, Paulo diz, mais ainda, sabendo disso, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Se o mundo inteiro sabe, Israel, que recebeu a revelação, diz que não soube? Não tem desculpa. O profeta Malaquias diz no capítulo 1, Deus falando a Israel, que em todas as nações da terra, e em todas as línguas, e em todos os lugares, havia pessoas adorando o nome dele em todas as ilhas dos povos. Gente que não sabia o nome dele, mas sabia como Deus é no coração. Então Paulo diz, é claro que ouviram, e quanto a Israel, porventura não terá isso chegado ao conhecimento de Israel, como se já Moisés dissera. Aí ele cita o Deuteronômio e diz, já Moisés dissera. E olha só, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. É um povo. A gente não pode discernir esse povo e sintetizar esse povo numa etnia. Eles não são nação, eles são gente. Gente. Não são uma nação. Esse tempo de Deus e uma nação passou. É Deus e o mundo todo. Amou o mundo todo, todos, e não faz acepção de pessoas. Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, gente sem lei, gente sem palavra, gente sem revelação, gente sem história, gente sem nenhum pedigree. Eu vos provocarei a ira. Vocês se sentirão antagonizados por gente que vocês desprezam. Como eu já me senti muitas vezes em Israel, desprezado por judeus, especialmente quando você tenta ir e entrar num bairro de hiperreligiosos, de gente absolutamente ultra-ortodoxa, e às vezes você leva pedradas, é ameaçado. Eu tenho tantas histórias para contar que não vale nem a pena começar. E olha que hoje é no século XX, onde existem leis, inclusive, dentro dos bairros deles. Eles não estão livres para praticarem todo o seu preconceito, embora agora eles tenham tirado Netanyahu, que era direita, extrema-direita, e colocaram um cara que é extremíssima direita. Eles tiraram o ruim e puseram o pior. E que Deus tenha misericórdia de Israel e dos palestinos nesses próximos 2 anos de ações provavelmente mais radicais ainda, como essa que iniciou hoje na porta de Damasco. Então, Moisés disse, vocês vão ficar com raiva, porque vai ter gente na terra inteira dizendo que conhece a Deus, e vocês não lavraram a Escritura, não deram o aceite a eles. E vão ficar com raiva dessa gente. E Isaías, Paulo diz, a mais ainda se atreve. Moisés disse isso, olha, vocês são a etnia de Deus, são a nação de Deus, olha, eu vou colocar vocês em ciúmes com gente que não é povo, que não é etnia, gente espalhada com gente amorfa de todos os lugares da terra. Agora, Isaías vai mais longe ainda.
ele ainda diz, isso a mais, Isaías se atreve, misturando Deus e o profeta. É palavra de Deus, mas é atrevimento do profeta. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado. Agora é Deus falando pelo atrevimento de Isaías, que se atreve a dizer isso na cara dos religiosos no templo. No templo, Isaías tinha acesso a toda essa classe sacerdotal e a toda a academia de Israel. Ele diz isso na cara dos soberanos da religião. Isaías a mais se atreve em nome do Senhor e diz, fui achado, é Deus falando agora, fui achado pelos que não me procuravam. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Olha que coisa mais doida. Como Paulo está dizendo, olha, eu prego, você prega, a gente tem que pregar, é nosso privilégio. Quem tem o privilégio de ouvir o evangelho vai viver bem, vai viver com segurança, vai ter consciência de salvação. É um privilégio receber esse mandamento, viver essa graça, exercer essa escolha e esse modo de existir. Eu me considero o homem mais feliz do mundo por estar pregando o evangelho e só fazendo isso da minha vida, anunciar o evangelho desde a minha mais tenra juventude, com a adulteza de um homem sóbrio, na presença de Deus, com a certeza do que era a palavra de Jesus, exercendo o privilégio de rodar o mundo inteiro pregando essa palavra e o meu país todo anunciando essa palavra. Na minha língua, em outras línguas, nessa nação e em muitas outras, mas sem nunca me esquecer que a soberania não era minha. Não é porque eu estava indo que Deus iria fazer alguma coisa, porque Deus é livre. Aliás, a minha tese de ordenação versava, entre outras coisas, sobre Romanos 10 também. Exatamente isso aqui eu já cria nisso. Desde os meus 19, 20, eu escrevi minha tese com 21 anos de idade e eu cria nisso. Que é um privilégio ir pregar, mas Deus não está sem lugar de fala. Lugar de fala não sou eu quem dá a Deus. É Deus quem me dá o privilégio de anunciar a sua palavra. Não sou eu que dou um lugar de fala a Deus. Mas os cristãos acham que são eles que dão um lugar de fala a Deus. E é por isso que quando falam, não a Deus. É Deus quem me dá um lugar de fala. Eu nunca busquei um lugar de fala. Eu tenho o lugar de fala que Deus quiser me dar, como quer que Ele queira que seja. E eu não me afligi em tempo algum, viverei na alegria dessa proclamação diária, nesse privilégio e com essa consciência de que o evangelho vai para além da voz de qualquer homem, vai para além da voz de anjos, vai para além de qualquer pretensão mensageira, porque Deus mesmo fala de si ao coração humano. E aí se conclui dizendo, quanto a Isaías, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, que é esse povo que acha que sabe a palavra,